Olá, se você acompanha meu canal, sabe que eu prego evangelho. Eu sou o Rogério Valadão. Quero falar para você sobre duas provas incontestáveis, que é a comprovação das escrituras e a comprovação da existência de Deus. Vou te dar duas provas. A Bíblia ela foi escrita por homens, como todo mundo sabe. Só que ela não é um livro que foi criado pela mente humana, como alguns livros de fábulas, onde o homem cria uma história, ou inventa uma narrativa. Não. A Bíblia foi escrita com fatos que aconteceram no passado e foram narrados ali. Por isso que a Bíblia, alguns livros chamam até de crônicas, livro de Atos, né? E se você pegar a história de Israel, você vai ver que ali está escrita toda a trajetória daquele povo. E tem comprovação arqueológica de que eles estiveram nesses lugares. Ou seja, tudo que está escrito na Bíblia tem como comprovação histórica e arqueologia, comprovando aqueles fatos. Até mesmo a existência dos judeus comprova esses fatos. E então é um livro que narra uma história, um chamado de Deus para um povo, a existência humana, que existe provas pela arqueologia, pelos fatos existentes no passado, que hoje arqueólogos visitam essas cidades e trazem prova desses fatos. Ou seja, a Bíblia foi escrita uma cronologia total das nações, dos povos, da criação dos povos, da criação humana, e ela tem comprovação cientificamente, através da arqueologia, através da ciência. Então não é um livro que você vê como uma fábula inventada por homens. É um livro escrito com história real. Então, sabendo aí agora que você tem uma Bíblia que ela narra a história humana, narra a história de um povo, os acontecimentos com esse povo, e com comprovação científica, arqueologia, podemos dizer que a Bíblia é um livro verdadeiro, real, da existência humana e da história humana. Agora vamos falar sobre a existência de Deus. Deus é comprovado através da vinda de Jesus, além daquilo que a Bíblia nos narra como fatos que comprovam a sua existência, como os céus, a terra, a existência humana, e nós não podemos negar esses fatos. Romanos diz que as coisas de Deus, as coisas que se veem, né, existe, comprova a existência de Deus, porque nada que existe aí existiria se não tivesse um Criador. Então existe prova, e as provas é você, a existência tua, a existência humana, a existência das estrelas, da galáxia, que são coisas que provam que alguém criou, não foi algum Big Bang, porque mesmo que fosse um Big Bang, deveria existir alguém criar o Big Bang. E se houvesse uma evolução, até hoje estaríamos evoluindo, os animais estariam evoluindo. Então isso é uma narrativa mentirosa de alguns historiadores, alguns escritores aí do passado. É mentira. A Bíblia comprova a existência humana e da existência de Deus através de fatos. Você existe, eu existo, a Terra existe, então tem um Criador. E para provar essa criação, para provar que Deus é real, Deus envia um homem nascido do Espírito, daquilo que é invisível, e vem em forma humana e realiza fatos que é impossível, incontestável de ser negados. A história de Jesus, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus e a história dos discípulos estão narradas no livro do Novo Testamento. Provam a existência de Deus, porque Deus estava entre os homens. Emmanuel existiu, e a história, a arqueologia comprovam isso. Então não podemos negar os fatos. Se você tiver dúvida, vá para Jerusalém, você vai ver lá todos os locais marcados onde houve passagem do Messias, Jesus. Então quem te falar para você que não existe Deus, quem te falar, fala para ele que ele é Deus, que ele visitou os céus, visitou a terra, visitou o invisível e lá e não viu nada, não viu Deus. Então ele é um Deus. Bendito Quem fala és isso tu, é uma pessoa incrédula, Rei do totalmente universo, incrédula. Eu sou Rogério Valadão, porque nos fizeste siga bem para todas as acompanhar a palavra coisas. de Deus e ter mais entendimento.